assim. São poucos que a gente vai ver lá na frente que querem a tradição, que ainda são muito poucos. A grande maioria já está toda contaminada. Todo modernismo. Só que é o modernismo, já está o modernismo. E a ideia deles é uma nova igreja. Né? A nova, reverenciando o ar, a terra. Por isso que teve a Pachamama, a gente viu quando teve aquele sínodo, aquelas coisas, né? Então tudo já vem de 1960, 1963. Já vem embutido daqui. Essa ideia, justamente. Até tem a história de ter um Papa mulher. Até isso está aqui. Tem. Tá no livro? Tem. Até isso. Eles estão querendo que, se for para abolir essas coisas do papado, mas dá prioridade para as mulheres. Que já estão falando de sacerdotisa, né? Justamente. É o que eles querem. Entende? Aí ele vai revelando tudo isso. Ele vai mostrando. Então ele mostra aqui o que foi que aconteceu nas catatumbas, os acólitos, como foi que acolheram, o que foi que fizeram. E, infelizmente, sacrificaram uma criança, para poder o inimigo se entronizar dentro do Vaticano. E está lá até hoje, né? A gente sabe. Por isso que Jesus fala que ele não está mais lá. Eles já tiraram Jesus de lá. Jesus não está mais lá. Aí eu entendo. Mas se ele fizesse a entronização do próprio inimigo, por quê? Porque Jesus faz assim, ó. A misericórdia de Deus é tão grande. Aí Nossa Senhora apareceu em Fátima, Nossa Senhora apareceu em La Salette, Nossa Senhora apareceu em Garambandal, foi alertando. E a maioria dos sacerdotes religiosos não dão ouvido para Nossa Senhora, não acredita. Você vai ver aqui lá, mais ou menos lá no meio assim, em 1978, quando João Paulo está, coitado, foi um mártir, porque também foi perseguido, era vigiado direto. Tudo que ele fazia era vigiado. E a sorte, assim, diga assim, que Nossa Senhora estava mesmo com ele, tanto que Jesus confirma aí na mensagem que a gente vai ver, que Nossa Senhora que orientava ele através da irmã Lúcia. Que a irmã Lúcia, através da irmã Lúcia, se comunicava com ele para dar as diretrizes como ele devia proceder. Por isso que não derrubaram ele, não chegava a derrubar. Olha só, né? Fizeram atentado para acabar com ele, fizeram de tudo, mas não conseguia. Ele tinha um amor por Nossa Senhora. Justamente, Nossa Senhora estava segurando ele. E a misericórdia de Deus era tão grande para a gente também. Porque Deus sabia que também a gente também, a maioria, a gente estava sem saber das coisas. E Deus, na misericórdia, ainda chama seu Pedro, entende? Aí que a gente vai entender. Porque a igreja lá não quer mais Pedro. Aí que chega, que tem o X da história. Eles não querem mais ter a tradição, segurar o que a igreja está conservando. O respeito à Eucaristia, à Santa Missa, tudo que é conservador. Não ao aborto, não ao divórcio, não ao casamento de homem com mulher. Tudo que o Papa João Paulo II sustentava e lutou, esse é o verdadeiro Pedro. Então, eles querendo reformar, eles não querem mais. Querem a modernidade. Querem modernizar tudo. Né? Modernizar. O que é que acontece? Aí Deus faz o quê? As pedras falarão. Chama o Pedro II. O Pedro vai vir de lá, de pescador. Chamou um de fora. Justamente. Aí quebrou eles. Porque como é que um homem... Aí todo mundo tem raiva, assim, inveja. Porque como é que um homem de terceira série está desvendando tudo que está acontecendo ali dentro? Ele não está lá dentro do Vaticano para saber. Mas a gente está sabendo. Por quê? Deixa eu pegar aqui 2 Reis 6. Eu vou ler uma coisa aqui que eu estava lendo esses dias na Bíblia e achei muito interessante. Eu me lembrei de seu Pedro. Eu disse assim, não, isso tem a ver com seu Pedro. Com certeza é ele. 2 Reis 6. O versículo 8. O rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, teve conselho com seus servos e disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mandou então o homem de Deus dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. O rei de Israel mandou homens ao lugar indicado pelo homem de Deus em sua mensagem. E o rei acautelou-se não apenas 1 ou 2 vezes. O rei da Síria, alvoroçado por causa disso, chamou seu servo e disse: não me descobristes quem dos nossos nos traiu junto ao rei de Israel? Ele disse que tinha alguém que estava fofocando para o rei de Israel, que quando ele queria fazer uma emboscada, alguém avisava. Não foi ninguém, ó rei, meu senhor, respondeu um deles, é o profeta Eliseu, quem conta ao rei de Israel os planos que faz em teu quarto de dormir.
Vê o valor de um profeta, que Deus como está falando. Olha aí. Olha aí, né? Ide, disse o rei, e vê de onde ele está, para que eu o mande prender, dissera o rei. Ele está agora em Dotã. O rei enviou ali cavalos, carros e uma companhia importante chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus, que é o profeta, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carro. Seu servo disse: ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu, o profeta. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, abre os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e este viu um monte de cavalos de carro de fogo ao redor de Eliseu, o profeta. É a mesma coisa. O que o senhor Pedro fala? Aqui a igreja, os santos estão tudo presente. A gente aqui está tudo... Mas aí eles têm raiva. Por quê? Deus me perdoe. Porque eles sabem que um homem da terceira série, quem vai escrever isso aqui é Deus, que está orientando ele. Isso, como Eliseu, que está dizendo que estava fazendo os planos escondidos para derrubar o rei de Israel, e o profeta ia dizer: não faça isso assim não. Porque tinha um profeta para orientar. E a gente tem um profeta para orientar, porque está aqui na mensagem. Isso. Mais assim que eu posso dizer assim, verdadeiro do que isso. Não tem como. Porque a gente tem um livrão, minha gente. Aí quando eu comecei a ler, né, aqui, porque é muita coisa assim pesada, a gente vê que tem o sacrifício de crianças, infelizmente, para poder ter a entronização do inimigo. Eu não vou me aprofundar muito nisso, nesse sentido, mas para a gente ver, para poder o inimigo ter força. Que nosso Senhor disse que ia dar permissão para ele, porque ele agora quer comandar a igreja. Ele tá. Porque o único Papa era João Paulo II. E João Paulo II sabia disso. Por isso a senhora Gravador falou, né? O último seria ele. E João Paulo II sabia disso, porque quando teve a eleição, assim, entre eles, né? Tinha um Zeniski, acho que eles têm aí a foto dele que eu pedi para colocar aí, que era a raposa da Europa, quer dizer que era o superior dele, era o superior de João Paulo II. E ele estava cogitado para ser Papa também. Mas ele, por idade, não podia, assim, né? Aí ele chamou João Paulo II e falou: tu vai ser o último Papa do legado. Falou para João Paulo II. Falou para ele, tá aqui. Você vai ser o último Papa do legado. Sim. Aí João Paulo II, mas aqui, para o Papa Olavo, cardeal, mesmo antes de ter entrado naquele conclave, segundo em poucos meses, estava claro para ambos que o cardeal Olavo, que liderava o papado, havia sido fortudamente, não fatalmente, comprometida pelo que se tornava então o espírito do Vaticano. Que estava chegando a coisa do Vaticano, aquelas confusões todas, né? E eles tinham que lutar, tá dentro e não se contaminar. É como se fosse uma... Como é que eu posso explicar assim? Você está dentro de um lugar que está tendo a confusão. Coitado. Está vendo o que está acontecendo, mas ele não podia se misturar, sabe? A força que ele tinha era Nossa Senhora. Era a Nossa Senhora que estava ajudando ele. E Nossa Senhora estava atrás da Lúcia, né? Justamente. E ele sabia que ele era o último Papa. Se você aceitar ser feito Papa, o cardeal Seymour, que era isso aqui que eu falei, havia dito naquele dia que você seria o último Papa desta era católica. Ele fala aqui. Nossa. Como o próprio Simão Pedro. Por que Simão Pedro? Por conta do respeito com a igreja. O que tinha da igreja, a hierarquia da igreja, a Eucaristia, tudo isso que seu Pedro preza aqui na Igreja da Obediência, era isso que João Paulo II também estava prezando. Estava segurando. Né? Mas agora, com a entrada dos outros, né, que entrou aí, dessa abertura, então começou a fazer a mudança dentro da igreja. Né? E muita gente também que está desorientada, assim, não está entendendo. Muita gente também não se procura ler, esclarecer, formar, vai também. Mas a gente sabe que tem muita gente que ainda tem a tradição, que ainda procura, né? Assim, respeitar Nosso Senhor, quer. Nesse sentido de ver, tem alguns padres ainda, mas são poucos. Porque a maioria já está tudo contaminado. Né? Tudo contaminado. Então, o João Paulo II, ele começou a ser, quando ele assumiu, né, o pontificado lá, em 10 meses, ele já ficou bem debilitado.
ele escreve aqui que a pressão era tão negativa lá dentro, tão negativa, para você ver como é que é. Por isso que às vezes as pessoas se sentem assim, até a gente sente, clima, né? O peso, né? Peso. Imagina ele descreve aqui que teve quando chegou só 10 meses que ele assumiu. Papai. Ele já estava, coitado, esgotado, porque ele via a traição. Ele via que a maioria das pessoas estavam, tudo que ele fazia, que quando o Papa assume, um passa para o outro como se fosse uma cartinha selada, sabe, do que está acontecendo. E um dos assuntos que botaram ali selado foi sobre a entronização do demônio no Vaticano. E antes de ele abrir, já tinham aberto a carta dele. Já abriu antes dele. Antes dele abrir, já tinham aberto a carta. Né? Já tinham sondado a situação. Aí, quer dizer, ele não tinha paz. E Jesus fala na mensagem, engraçado é isso que Nosso Senhor fala, que ele era assim, que não tinha paz, era perseguido, né? E ele era muito perseguido mais pela maçonaria, né? A senhora fala seita perigosa. Porque antes dele tinha João Paulo I, né? Que eu pulei até isso aí, esqueci. Que ele foi assassinado, né? Porque ele descobriu o arrombo nos bancos, nas coisas, tudo isso, né? E ele ia fazer uma limpeza geral. Aí ele foi assassinado, né? E João Paulo II também foi assassinado. Foi. Jesus fala aqui numa mensagem que eu estava vendo aqui, ele falando aqui que João Paulo II, muitos pediram para João Paulo II morrer. 30/3/2005, eu acho. 30/3/2005, vê aí, Eugênio. Muitos pediram para João Paulo II morrer. Eles já queriam matar João Paulo II, já queriam. E tudo que ele fazia, telefone era grampeado, tudo era grampeado. Ele não tinha, se ele viajasse, ele chegasse aqui no Japão, ele já sabia o que eles estavam fazendo lá no Japão. O que ele estava conversando lá, ele já sabia o que estava. No Vaticano, ele já sabia o que estava fazendo lá. Era incrível. Eu ficava assim, meu Deus, eu não acredito. Errada, né? Eu fiquei. Eu disse, meu Deus do céu, como é que pode? Mas para você ver como é que é, né? Mas assim. E Nosso Senhor, através da mensagem, o que eu acho mais interessante é isso. E cada mensagem que eu ia lendo, assim, eu ia vendo a veracidade da mensagem. Que não tem como ser petar no Vaticano para saber tudo isso aqui. Tudo, né? Não tem como entrar lá para saber isso tudo. Tudo né? que aconteceu lá. Vai lá. Então, mensagem dia 30 de março de 2005, mensagem 2534. Minha tão grande misericórdia. Entrei em tua morada, nem sequer me cumprimentastes, mas só olhastes em tudo o que tinhas que fazer. Teve hora em que eu tocava em ti para me ajudar a encontrar o que estavas precisando, mas nem por um momento lembraste de mim. Meus filhos, como vocês não enxergam a minha tão grande misericórdia? Olha que se eu quisesse, bastava só parar o ar. Morreriam todos, mas isto jamais acontecerá. Da minha parte, dou tudo que de graça. Não exijo nada, a não ser respeito para comigo. A dedicação entre vós, de uns com os outros. Se uma alma vier a se perder, por não deres perdão a ela, a tua estará em risco. Lembra-se disso. Quero dar-vos meus parabéns neste trabalho feito na Quinta-feira Santa e Sexta-feira Santa. Tudo estava lindo. Os sacerdotes foram gentis para comigo. E todos vós, por mim, foram abençoados nesta conferência, e os que deixaram de vir por motivos banais, esses não só sabem o que perderam. Em minhas mãos ficou o perfume de vossas almas, pois de uma boa confissão, de uma comunhão por inteiro, eu estava dentro de cada um. É isto que as minhas santas igrejas precisavam, que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Infelizmente, a maior parte está se afundando, ao ponto de chegar o momento de retirar João Paulo II. Essa aqui foi em 2005. Tirar João Paulo II, por motivo que querem engoli-los pelos seus servidores. Os protestos vêm de toda parte.
Nesta época, muitos pediram em seus pensamentos que ele viesse a morrer o mais rápido possível. Esses são os considerados ratos do deserto, cobras venenosas. No Segundo Concílio Vaticano, já tinham preparado esta cilada. O que atirou nele era para tê-lo matado, mas comigo ninguém pode adiantar nada. Tudo tem na sua hora, e este momento já está chegando. Depois, então, contarei só com vocês, meus filhos conservadores. Por isso, venho vos preparando. São os únicos que me restam, porque quem não sabe me respeitar, deitará-se para não mais se levantar. A sepultura para esse será lacrada com o máximo de segurança para nunca mais pisarem nesta terra. Sei que muito poucos vão sobrar para mim, mas já será o suficiente para encher toda a terra novamente de filhos da luz. Eu ressuscitei e a vós junto comigo estareis comigo no juízo final. E quem não chegou a conhecer seus pais, vão conhecer, só que de uma forma bem diferente, mais novos, mais bonitos, iluminados, iguais a este quando por mim foi tocado. Muitos viram um Bento diferente, livre do pecado, que anda sobre a terra como um santo. Suas pequenas falhas, isto é normal. Ninguém nasceu sem dar sua primeira cochilada. Este chora agora de alegria, e não pelo pouco que tem, mas sim por ver este seu trabalho tão lindo, e esta é a sua preocupação. Gostaria que todos fossem o mesmo, ajudando para chegar até o fim, que está tão